Justiça autoriza a venda de etanol diretamente aos postos de combustíveis. Brasil consolida a aposta em safra de soja acima de 120 milhões de toneladas. Santa Catarina terá produtividade recorde de milho. Países produtores de café importam mais de 800 mil sacas dos cafés do Brasil. Olá, boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Carla. Uma boa tarde a todos. A Justiça Federal já autorizou a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustíveis. Esse foi um dos assuntos mais comentados na abertura da 18ª Conferência Internacional do Açúcar e Etanol, realizado pela Datagro em São Paulo. Quem acompanhou tudo foi Walter Puga Júnior. E a liberação para a venda de etanol das usinas para os postos de abastecimento e atendimento direto ao consumidor foi um assunto também abordado aqui na 18ª Conferência de Açúcar e Etanol, promovida pela Datagro em São Paulo. Eu tenho aqui ao meu lado Alexandre Lima, presidente da Federação dos Plantadores de Cana, Federação Nacional, né, dos Plantadores de Cana, que vai explicar essa luta dos produtores e de alguns usineiros, né, de alguns proprietários de usina, para distribuir diretamente etanol aos postos de combustíveis. Doutor Alexandre, é uma luta difícil romper com esse controle das distribuidoras sobre etanol? Eu diria que é bastante difícil. É uma luta contra poderosos que são contra e querem a manutenção dessa hegemonia, dessa cartelização com relação à venda direta. A gente sempre coloca que nós lutamos por uma opção. As distribuidoras continuarão fazendo o seu papel de distribuidor e comprando das usinas e das destilarias de álcool. Mas abre essa opção para que a usina venda diretamente naquele posto ao lado da usina. Esse etanol vai evitar o passeio dele, às vezes, de 400, 500 quilômetros de distância para viabilizar aquela usina vendendo um preço melhor, ganhando nesse passeio do etanol e também até dividindo um pouco das margens da distribuidora com o consumidor final, que é o interessa, porque se não for interessante, não conseguimos vender com preço menor, nós não vamos conseguirmos ultrapassar o preço da distribuidora. Então, é importante que sempre a gente fala, é uma opção que não tem porquê, não tem argumento plausível que seja impedida das usinas vender diretamente para os postos de combustível. Os produtores de cana e alguns usineiros, né, apoiam uma luta na justiça. Qual foi a última decisão da Justiça sobre isso? Uma liberação da 10ª Vara Federal de Pernambuco? A 10ª Vara Federal de Pernambuco deu a sentença já, não é mais liminar, que a liminar tinha saído, tinha sido suspensa, não foi derrubada, foi suspensa. E agora saiu a decisão dando o direito das usinas que estão com a ação de vender diretamente aos postos. O setor está preocupado, que não está querendo trazer nenhuma perda de arrecadação, nem para o governo estadual, nem federal. Por isso estamos trabalhando a nível de governos estaduais e federal. Já tivemos 2 reuniões no Ministério da Fazenda para o governo adequar a nova situação. Que quando nós fomos lá no Ministério da Fazenda, foi dito, nós precisamos de uma decisão ou do Congresso, ou da ANP, ou da Justiça, para que a gente se adeque à legislação. Sem essa decisão não pode haver essa adequação. Como a decisão saiu, agora estamos trabalhando nos governos estaduais com relação ao ICMS, para os governos não perderem nenhuma arrecadação, e a nível federal no Ministério da Fazenda. Essa luta, ela tem força no Nordeste. E no Sul e no Sudeste, não há apoio para essa luta? Bom, no Sul e Sudeste, a gente viu logo no começo que várias representações de Sindaçucas locais inicialmente foram contra. Hoje eles são neutros. Só basicamente a única que é contrária à distribuição, à venda direta, e os outros sindicatos ficaram neutros, esperando na realidade uma decisão final com relação à situação. Vamos ter dia 6 agora de novembro já, uma audiência pública, na qual eu sou palestrante também, lá na Comissão do Consumidor, na Câmara de Deputados,
para tratar desse assunto da venda direta. Vamos defender essa tese e sempre colocando, é uma opção, não vai se deixar de vender para as distribuidoras. Só queremos ter essa opção de vender também diretamente para os postos que estão próximos às nossas unidades industriais. Bom, vocês ouviram Alexandre Lima. Alexandre Lima é presidente da Federação dos Plantadores de Cana, Federação Nacional, é também produtor de cana e, além disso, coordena aí, administra uma usina que pertence aos plantadores, é uma cooperativa. É isso, doutor Alexandre? Isso, tem algumas cooperativas lá no Nordeste que foram abertas. As cooperativas foram fechadas e os fornecedores de cana se organizaram e reabrimos a cooperativa para agregar valor, vender o produto final, incentivar aqueles produtores a plantar mais cana e sobreviver do seu negócio. Bom, está aí. Você acaba de ouvir Alexandre Lima, um dos líderes nesse movimento, né, que busca liberar a venda direta de etanol para os postos de combustíveis das usinas, diretamente, sem passar pelas grandes distribuidoras. Agradeço a sua entrevista, doutor Alexandre. Vamos encerrando por aqui, voltamos ao programa. De acordo com pesquisa da agência Reuters, divulgada nesta segunda-feira, a expectativa para a safra 2018-2019 de soja no Brasil, que está em plantio neste momento, é de uma produção acima de 120 milhões de toneladas. Você confere comigo na sua tela os dados da agência Reuters que consolidam um plantio recorde de 120 milhões de toneladas, com o setor consolidando suas apostas e de olho no clima durante os desenvolvimentos das lavouras. Essa pesquisa da Reuters considera as estimativas de 12 consultorias e entidades ligadas ao agronegócio. De acordo com a média dessas projeções, o número exato esperado por elas é de que o Brasil colha 120 milhões e 390 mil toneladas de soja. Caso esse número se confirme, ele vai ser 0,9% acima da safra anterior a 17-18. Em relação à área, a projeção também é recorde. De acordo com essa pesquisa da Reuters, a expectativa é de que o país plante 36 milhões 120 mil hectares com oleaginosa, um aumento de 2,8% em relação ao ciclo passado. E o dólar fechou em alta ante ao real na véspera de ontem no mercado financeiro brasileiro e isso influenciou diretamente nos preços pagos para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. Conforme você vê comigo na tela, o preço pago para a saca de 60 quilos da soja no Porto de Santos e de Paranaguá nesta terça-feira está sendo negociada a R$ 89,00 a saca. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. É hora de previsão do tempo por aqui. Já que estamos falando de soja, vamos saber como o clima se comporta para as áreas que estão plantando o grão. Vamos ao vivo até São Paulo falar com a Juliana Rezende, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Juliana. Como que fica o clima, então, para os sojicultores a partir de quinta-feira, quando começa o mês de novembro? Olá, muito boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva nas principais áreas produtoras de soja do país. Agora, nesses próximos dias, uma frente fria vai avançar pela costa brasileira e já vai espalhar muita instabilidade. Então, o mês de novembro já vai começar com chuva bastante espalhada por grande parte do país. E a chuva vai ser até mais intensa em pontos do sul do Brasil. Previsão até de pancadas fortes com risco de temporais em áreas do interior do Paraná, Santa Catarina até o norte do Rio Grande do Sul, com acumulados de até 100 milímetros. Entre sudeste e centro-oeste, previsão de pancadas ainda bastante abrangentes, mas com baixo volume de água, variando de 15 a 30 milímetros. Essas instabilidades vão seguir alcançando também a principal fronteira agrícola do país, o Mato Piba. Então tem previsão de chuva ainda nessas áreas produtoras nesses primeiros dias do mês de novembro. A partir da próxima
próxima semana, entre os dias 5 e 9, tem previsão ainda de chuva bastante espalhada, só que dessa vez a chuva vai ganhar mais intensidade entre áreas do centro-oeste, sudeste e também alcançar pela região do Mato Piba. Conforme a chuva ganha força nessa parte central brasileira, perde intensidade nas áreas mais ao sul. Então, aquela chuva mais intensa que deve acontecer ainda nesses próximos dias no sul do Brasil, dá uma trégua a partir da semana seguinte. Os produtores que ainda podem ser ainda paralisados por conta das chuvas mais fortes e dos temporais na região sul nesses próximos dias, a partir da semana seguinte já vão poder retomar as atividades do campo e deve ser uma semana com condições ainda satisfatórias para o andamento das atividades de plantio das lavouras de soja no sul do país. Essa chuva toda, então, que segue alcançando grande parte da metade norte brasileira até o dia 9 de novembro, segue beneficiando grande parte dos produtores porque aumenta ainda mais as condições de umidade do solo. E até pelo menos a primeira quinzena do mês de novembro tem previsão de chuva bastante abrangente, alcançando então praticamente todas as áreas produtoras de soja do país. E esse cenário vai continuar ao longo de todo o mês de novembro. Chuvas mais abrangentes, com potencial para seguir aumentando as condições de umidade do solo e garantir um bom desenvolvimento nessa fase inicial das lavouras de soja do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana. Obrigada por enquanto. Até já. De acordo com o boletim de embarques de grãos dos Estados Unidos, divulgado pelo Departamento de Agricultura americano, apresentou bons números para a soja, porém para o milho, números abaixo do esperado e para o trigo, o esperado para a média. Você confere comigo os dados que o USDA trouxe sobre as exportações de soja nos Estados Unidos, que na semana encerrada em 25 de outubro, os Estados Unidos embarcaram 1.300.000 toneladas de soja, contra expectativas que variavam de 630.000 a 1.140.000 toneladas. No acumulado da temporada, o país já tem 7.310.000 toneladas embarcadas, contra mais de 12 milhões no ano passado. Para o trigo, os embarques semanais, encerrando no dia 25 de outubro, ficaram dentro da média do que esperavam os envolvidos com o setor. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a expectativa estava entre 300.000 até 490.000 toneladas. Os embarques totalizaram 393.250 toneladas, portanto, estando aí dentro da média estimada. No acumulado de 2018, os Estados Unidos já enviaram ao exterior 8.600.000 toneladas do cereal. Esse volume está abaixo do enviado no mesmo período de 2017, quando os embarques já atingiam 11 milhões. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também atualizou seu boletim semanal de acompanhamento de safras e mostra um bom avanço para a colheita de milho e de soja no Corn Belt. Você confere comigo na sua tela os dados que o USDA trouxe sobre a área de soja colhida nos Estados Unidos, que até o último domingo, dia 28, a colheita norte-americana da soja estava concluída em 72% da área, contra uma expectativa do mercado de 68% para este período. O índice é ainda abaixo do ano passado e da média dos últimos 5 anos, quando o índice era de 81%. Na semana passada, o total era de 53% da área colhida para a soja nos Estados Unidos. Já em relação à colheita do milho, o ritmo de trabalho também avançou bem e ficou acima da expectativa do mercado. De acordo com o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até este último domingo, dia 28 de outubro, a área colhida já atingia 63%. Veja que no domingo anterior, no dia 21 do mês, a área colhida estava em 49%, portanto, o avanço semanal foi significativo. A expectativa do mercado era de 60%, portanto, está acima do que estavam sido esperados. Em 2017, nesta mesma época do ano, a colheita estava em 52%, portanto, dá para a gente confirmar aí por esses números como o ritmo de colheita da nova safra de grãos nos Estados Unidos está evoluindo de maneira bastante expressiva.
A gente acompanha agora como o mercado reage a essas informações. Uma colheita rápida indica mais volume de grãos sendo colocado à disposição do mercado, ou seja, concorrência maior, com isso os preços caem. É o que a gente observa hoje para os valores da soja e também do milho na Bolsa de Chicago. Veja que os contratos com vencimento em novembro, falando agora da soja, estão negociados agora a $8,35 por bushel. Os vencimentos para janeiro do ano que vem operam a $8,49. Contratos com vencimento em março, $8,62 mais 2, enquanto maio, $8,76 mais 2, com todas as posições perdendo mais de 3 centavos de dólar no momento. E o dólar opera em instabilidade nesta terça-feira no Brasil, com o mercado monitorando o cenário exterior e após o presidente eleito Jair Bolsonaro dizer que vai tentar ainda este ano aprovar pontos da reforma da Previdência no Brasil. Você confere comigo como opera a moeda norte-americana neste momento no Brasil, praticamente estável a variação de 0,01% positivo, com a moeda norte-americana sendo negociada a R$ 3,70 mais 5 no mercado financeiro brasileiro. Veja no próximo bloco, Santa Catarina deve ter uma produtividade recorde nas lavouras de milho este ano. E ainda no Agricultura BR de hoje, você vai conferir que países que produzem café importaram mais de 800 mil sacas este ano do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes você fica com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. O Fosfosal foi muito bom porque quando saímos da seca, eu tive uma nuvia aqui principalmente, até vi o resultado por ela, porque ela estava muito magra. E ela passou de um pasto mais ruim, veio para um pasto bom. Com 30 dias ela ainda estava magra ainda. Muito magra, assim, a ponto de eu ficar preocupado com ela, né? Eu peguei, ela estava vermifugada, estava limpas e não engordava. Aí depois com o Fosfosal, essa nuvia, com uma semana eu já comecei a ver a diferença nela já. Hoje a gente pode olhar ali e não consegue achar essa novilha mais. Porque realmente o Fosfosal recuperou o escório corporal dessa novilha e ela ficou muito bonita. Até o colega meu que trabalha aqui com a gente, o meu amigo Adriano, chegou um dia e falou assim pra mim assim, viu, Mal, o que você fez nesse gado aqui que fez essas bezerras virar novia numa semana? Eu até achei bom ele falar porque o gado mais novo que estava aqui também começou a desenvolver mais, a pegar melhor escório corporal e crescer também. Então foi muito bom. Saída da seca era o desafio desta propriedade. Consequentemente, vem a adaptação de dieta. Bruno, explica pra gente de que maneira a Fosfosal resolveu essa adaptação. Fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio do ciclo produtivo, como uma mudança de dieta. Os animais saem de uma condição de pastagem melhor e entram numa condição de pastagem não tão boa, então isso tende a perder score. Recomendamos sempre entrar com 10 ml de Fosfosal nessa mudança de dieta para manter o score desses animais e depois 10 ml para recuperar os animais nessa condição nova de pastagem. Então, na entrada e saída de mudança de pastagem, entrada e saída de seca, Fosfosal é um produto certo. Aumente a rentabilidade da sua propriedade também. Peça Fosfosal. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. De acordo com o levantamento do Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, o DERAL, mostra que a produção total de grãos do estado para a safra 2018-2019 deve ser 4% maior que a safra anterior. Você confere comigo os dados que o DERAL trouxe sobre a produção total de grãos no estado do Paraná, que estima a produção total de grãos de 23.300.000 toneladas para a safra 2018-2019, índice 4% maior do que na safra 2017-2018, que chegou a 22.500.000 toneladas. As chuvas nas últimas semanas foram o principal fator de influência
importância na safra paranaense neste mês. E mesmo com o excesso de umidade para a época que o estado tem sofrido, as lavouras de soja se desenvolvem bem. De acordo com o Departamento de Economia Rural do estado paranaense, o plantio chegou até os 65%. A área plantada se mantém praticamente a mesma em relação ao ciclo passado, estimada em 5.450.000 hectares, porém a estimativa de produção é maior em 3%. Se tudo der certo, o Paraná pode retirar dos campos 19.600.000 toneladas de soja. Com a mesma área e uma produção maior, isso significa recuperação de produtividade. E o plantio de milho no estado paranaense está na reta final. O DERAL mostra que a estimativa para a produção se manteve no estado, conforme você confere comigo na sua tela. O milho primeira safra 2018-2019 no Paraná deve manter a estimativa de 3.200.000 toneladas. A área semeada neste ciclo é de 352.000 hectares. Já foram plantadas no estado 94% da área estimada para o milho. Por fim, vamos falar do trigo no estado do Paraná. Por lá, é época de colheita do cereal da safra passada, temporada 2017-2018. Os trabalhos vinham sendo atrapalhados pelo excesso de chuva, mas agora voltaram a ser beneficiados pelo reaparecimento do sol. De acordo com o DERAL, a área colhida com o trigo já alcança 82% de tudo aquilo que foi plantado. A expectativa de produção para este ciclo por lá é de 2.900.000 toneladas. O estado de Santa Catarina amplia a área para plantio de milho e deve ter safra recorde para o ciclo 2018-2019. Você confere comigo na sua tela dados do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, o EPAGRE-CEPA, que aponta que Santa Catarina amplia a área plantada de milho e deve colher 2.770.000 toneladas na próxima safra. Produtores rurais das regiões de Xanxerê e Campos Novos já registraram uma produtividade média de 10 milhões de toneladas de milho por hectare. A estimativa de produtividade média das lavouras de milho de Santa Catarina é a maior do Brasil. O EPAGRE, ele estima esse rendimento em 8,15 toneladas por hectare, abaixo, portanto, das regiões produtoras de Xanxerê e Campos Novos, que estima 10 toneladas por hectare. Porém, a expectativa é que até 2020 todo o estado alcance esse índice. E ainda de acordo com as estimativas da EPAGRE-CEPA, a área e também a produção deve ter um aumento. Você confere comigo o aumento de área e também de produção trazidos pelo EPAGRE-CEPA, que mostra que o aumento da produção de milho na próxima safra deve ser de 8,16%, enquanto a área deve aumentar 5,8% e chegar a 340.030 hectares. O incremento na safra pode ser explicado pela alta nos preços do milho no início deste ano, que acabou incentivando os produtores a investirem no plantio do grão e também pela necessidade da rotação de culturas nas plantações de soja para evitar pragas. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue.
Seguimos falando sobre o plantio do milho na região sul do Brasil. Vamos saber como o clima se comporta para 2 dos estados da região, Santa Catarina e Paraná. Quem participa com a gente é Juliana Rezende. Juliana. Olha, Juliana, tem previsão de chuva ganhando intensidade em áreas de Santa Catarina e do Paraná nesses próximos dias. Isso deve acontecer a partir de amanhã, quarta-feira. Hoje ainda vai ser um dia de tempo mais seco, mas a partir de amanhã o avanço de uma frente fria vai voltar a espalhar muita instabilidade, tanto pelo Paraná como também no estado de Santa Catarina. As condições de umidade do solo seguem elevadas nos 2 estados, com índices em torno de 90% devido às últimas chuvas mais intensas e também volumosas na região. Então, nesses próximos dias, como eu falei, tem previsão de chuva ganhando intensidade. As pancadas mais fortes e mais volumosas vão ficar concentradas no interior da região. Isso porque os ventos em altitude também ajudam a aumentar as instabilidades na região. Tem previsão de acumulados de 70 até 100 milímetros em toda a metade oeste, tanto do Paraná como também do estado catarinense. Então, são episódios de chuvas fortes que devem garantir alguns temporais e também muito volume de água no decorrer desses próximos dias em áreas do Paraná e Santa Catarina. Essa chuva toda pode causar algumas paralisações no andamento do plantio das lavouras de milho nesses 2 estados. A partir da semana seguinte, finalmente a chuva dá uma trégua. Essas pancadas mais intensas, então, perdem força. Isso porque a frente fria vai avançar em direção à costa do Sudeste. Então, com o afastamento do sistema frontal do Paraná e de Santa Catarina, a gente volta a ter períodos de tempo mais seco. Até pode chover entre os dias 5 e 9 de novembro, mas vai ser uma chuva muito fraca, irregular, isolada e mal distribuída em áreas produtoras, tanto do Paraná como também de Santa Catarina. Tanto que o volume de água vai ser baixo, variando de 5 a 15 milímetros apenas. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 14 de novembro, tem previsão de mais umas instabilidades voltando a ganhar intensidade na região sul do país, mas não vai ser aquela chuva tão volumosa e com risco para transtornos. A gente volta a ter alguns episódios de chuvas mais expressivas e também com maior volume de água. Então, no decorrer desses próximos dias é onde a chuva mais intensa deve ficar concentrada entre áreas produtoras de milho do Paraná e também de Santa Catarina. Pode causar alguns transtornos, mas a boa notícia é que na semana seguinte a gente volta a ter períodos de tempo mais seco e os produtores devem retomar as atividades no campo na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Ju. Até já então. Carla. Então, Ju, a gente já começou a ver aqui no Agricultura BR dados do boletim semanal de embarques de grãos divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E entre os números mostra que os números de exportação para o milho estão abaixo do esperado no período. Você confere comigo na sua tela dados que o USDA trouxe sobre a exportação de milho dos Estados Unidos e mostra que o país embarcou 652.999 toneladas de milho, enquanto as projeções variavam de 790 mil a 1.090.000 toneladas. Com esse volume, o acumulado do ano comercial chega a 8.590.000 toneladas, bem acima do mesmo período do ano passado, quando mais de 5 milhões do cereal já estavam exportadas. Com embarques semanais de milho abaixo do que o mercado esperava e com o ritmo de colheita avançando com rapidez, o preço do cereal reage mal na Bolsa de Chicago. É o que a gente confere neste momento aqui no Agricultura BR. Queda para o milho negociado na Bolsa norte-americana. Posição de dezembro vem a $3,64 mais 6 por bushel. Janeiro de 2019 negocia o bushel do grão a $3,77 mais 2. Contratos com vencimento em março vem a $3,85 mais 4, enquanto maio, $3,91 mais 2. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que países que produzem café importaram mais de 800.000 sacas do produto do Brasil. E veja ainda nesta edição, produtores de arroz do Rio Grande do Sul retomam o plantio após um período parados. Mas antes você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar eu encontrei a solução.
Nós começamos a usar o fosfosal faz 1 ano e meio. Nós achamos que melhorou muito os animais depois que a gente começou a usar o fosfosal. Como nós temos o desmame super precoce, então é aonde que a gente procurou usar um produto que também viesse ajudar nesse desmame. E aonde a gente está tendo um ótimo resultado. O produto é muito bom, ele faz diferença, principalmente no desmame precoce. Com certeza ele é muito bom. Aqui na região, principalmente na região de Sinop, você encontra o fosfosal na Agro Rural, na Avenida dos Tarumãs, 399. Venha nos fazer uma visita, tomar um café, um chimarrão. O nosso telefone é 66-3517-2792. Estamos aguardando. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Estamos de volta e os números em destaque agora são para o café. O volume de café embarcado pelo Brasil de janeiro a setembro deste ano superou em mais de 7% o volume enviado ao exterior no mesmo período de 2017. Os dados são do Secafé, o Conselho de Exportadores do Grão do Brasil. Veja que em receita, a venda do grão resultou em 3,536 bilhões de dólares. O volume exato em 2018 fechou em 23.640 mil sacas de 60 quilos do grão, considerando de janeiro a setembro. Os 7 primeiros meses de 2017 renderam, enquanto isso, 22.030 mil sacas de 60 quilos. Deste total do produto do café embarcado neste período do ano, de janeiro a setembro, mais de 22 milhões de sacas foram destinadas a países que não produzem o café. Porém, 1% deste total embarcado foi destinado a países que produzem. E o destaque é esse do Secafé, que o Secafé traz, e você confere comigo na sua tela. Neste período de janeiro a setembro, 22.830 mil sacas foram destinadas a países que não produzem o café. O volume total exportado em destaque é o de 811.048 sacas, incluindo café verde industrializado, que foram destinadas a países que são produtores. Embora pouco expressivo em relação ao total de café exportado pelo Brasil, o volume de exportação para países produtores teve aumento de 57% em relação ao mesmo período de 2017, que foi de 517.026 sacas de café. De olho no mercado futuro do grão agora, vamos acompanhar como estão os negócios nesta terça-feira para o mercado do café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Você de casa acompanhe conosco os números em tempo real. Veja que o café vem hoje em recuperação. A gente tem leves altas para as posições de mais curto prazo. Os com vencimento em dezembro vêm a $1,14 centos mais 80 por libra peso. Posição de março opera a $1,18 centos mais 65. Café arábica negociado em Nova York para entrega em maio do ano que vem agora a $1,21 centos mais 20, enquanto a posição de julho, $1,23 centos mais 50 por libra peso. E o Agricultura BR destaca agora uma oportunidade de investimento no estado de Alagoas para produtores de cana. O leilão da indústria Lajinha é hoje. Confira na reportagem. A
expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 49509660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. Uma startup desenvolveu um aplicativo que melhora as condições de aplicação de defensivos nas lavouras. Acompanhe na entrevista feita por jornalista Walter Puga Júnior quais são as vantagens de quem aplica essa tecnologia no campo. Na 18ª Conferência Internacional de Açúcar e Etanol, algumas startups trazem suas experiências, entre elas a Perfect Flight. Eu tenho aqui ao meu lado o Leonardo Luvesuti, que gerencia operacionalmente toda a empresa e vai explicar as vantagens de aplicativos, projetos desenvolvidos que trazem muita vantagem para quem trabalha no campo. Leonardo, vamos explicar o trabalho que é feito pela Perfect Flight. O que a Perfect Flight desenvolveu que melhora aí as condições de aplicação de defensivos? Joia, Puga. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar falando para o canal do Boi. Para a gente é uma satisfação estar no Congresso, numa conferência internacional como a Datagro, representando as startups do agro hoje no Brasil. A Perfect Flight, ela trabalha na área de gestão de dados de aplicação aérea. Área essa que antigamente não existiam métricas, réguas de acerto e qualidade. Então, a gente está inovando no campo, trazendo um pouco dessa ferramenta que é da área de agricultura de precisão, ajudando o agricultor e a indústria, como no caso do setor sucroalcooleiro, em melhorar substancialmente questões de sustentabilidade e performance da aplicação aérea. Como é feita esse cálculo, esse trabalho do aplicativo, que também pode ser usado por telefone, não? Claro, com certeza. Através de aplicativo, um gestor de campo hoje, ele tem os resultados da aplicação que foram feitos 6 horas da manhã, às 6 horas da tarde, ele pode conferir qual foi a qualidade desse trabalho. O serviço é muito simples, a gente praticamente correlaciona dados que já existiam no campo, mas que antes não eram trabalhados. A gente pega informação que sai do GPS do avião, correlaciona com o talhão, com a área georreferenciado e através de cálculos, algoritmos, geramos índices de qualidade e sustentabilidade. Você trouxe para a 18ª Conferência da Datagro uma experiência com a Raizen. Foi muito vantajosa para a empresa? Ah, com certeza. A Perfect Flight participa do Hub de Inovação da Raizen, que é o Pulse, e através de um ano de trabalho, fechamos um contrato recentemente para monitorar 400 mil hectares de aplicação de adubo nitrogenado, onde através de testes já mostramos que elevamos os índices de acerto, que antes eram de 70% para 93%. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que produtores retomam plantio de arroz no Rio Grande do Sul após período parados. E ainda hoje você vai saber mais sobre um experimento utilizando novas tecnologias nas lavouras de soja. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Agricultura BR de volta e o destaque agora é para o arroz. E depois de um período parados pelo excesso de umidade, produtores de arroz voltaram a semear no estado. Já foram semeadas 45% da área prevista para essa safra.
Mais informações você confere na reportagem de Annelise Nicolodi. A Fronteira Oeste totalizou 35% de plantio contra 44% na safra passada. Mas o que mais preocupa os arrozeiros são as previsões daqui para frente, já que a primavera deve ser mais chuvosa. Com janelas mais curtas de tempo seco, o plantio ocorre de forma mais lenta, e isso pode impactar no ciclo de produção e comprometer o rendimento. Em crise já há algum tempo, a cultura do arroz no Rio Grande do Sul deve encolher 70 mil hectares nessa safra. A área estimada pelo IRGA é de aproximadamente 1 milhão de hectares. Bom, vamos saber como o clima se comporta então para esses produtores de arroz do estado gaúcho que ainda vão entrar com as máquinas no campo. Vamos voltar a falar com a Juliana Rezende, lá da Somar Meteorologia, que tem mais informações. Ju, como fica o clima no Rio Grande do Sul? Olha, Juliana, nos últimos dias a chuva então deu uma trégua no estado gaúcho, principalmente em áreas produtoras de arroz. Isso garantiu então a diminuição das condições de umidade do solo na maior parte do estado. O que antes já havia índices em torno de 90% a 100%, agora se encontra com índices em torno de 70% a 80%, então beneficiando os produtores na região que vinham tendo dificuldades de entrar com as máquinas no campo por conta do solo mais encharcado. Agora, nesses próximos dias, tem mais previsão de chuva forte, por conta da passagem de uma frente fria que vai seguir avançando pelo Rio Grande do Sul já a partir de amanhã. Só que esse sistema ele vai garantir chuvas mais intensas na metade norte do estado. Nas áreas mais ao sul e no oeste, nas principais áreas produtoras de arroz, essa chuva não vai ser tão intensa e volumosa. Então, para algumas áreas produtoras do norte do estado, a expectativa ainda é de bastante chuva, com acumulados de até 100 milímetros. Então, a gente volta a ter períodos de temporais, chuva muito volumosa. Essa chuva deve inviabilizar o andamento das atividades no campo, por conta de garantir também um solo mais úmido. Nas áreas mais ao sul e também na fronteira oeste, como as pancadas vão garantir baixo volume de água, de 15 a 30 milímetros é o acumulado de chuva até pelo menos o dia 4 de novembro, isso não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo. Então, os produtores de arroz devem seguir com as atividades de plantio. A partir da semana seguinte, entre os dias 5 e 9 de novembro, a gente volta a ter também instabilidades mais enfraquecidas no estado. Com o afastamento da frente fria, as instabilidades que ainda devem seguir atuando no Rio Grande do Sul vão ser fracas, ou seja, garantir chuva mais isolada, com baixo volume de água, o que não deve trazer tantos transtornos para os produtores da região. E esse cenário somente deve mudar a partir do dia 10 de novembro, onde a gente volta a ter instabilidades mais intensas no Rio Grande do Sul. O volume de água, então, volta a ser um pouquinho mais elevado, e aí os produtores, então, podem voltar a ser um pouco prejudicados por conta dessa chuva mais expressiva. Mas então, nesses próximos dias, áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul vão ser mais prejudicadas por conta da chuva mais forte. Sul e oeste do estado, por enquanto, chuva mais fraca não atrapalha o andamento das atividades de plantio das lavouras de arroz do interior gaúcho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Ju. Até já. Daqui a pouco tem a previsão para a Bahia. E nós vamos ver a partir de agora, na reportagem de Valdir Pacheco, experimentos com novas tecnologias e variedades de soja realizada em Sinop, no estado do Mato Grosso. Atenta aos problemas que a cultura da soja enfrenta no Mato Grosso, com pragas, doenças e plantas daninhas que acarretam grandes perdas de produtividade, a BS Consultoria, em parceria com empresas ligadas ao agronegócio, mais uma vez sai na frente e disponibiliza aos produtores cultivares com múltiplas resistências às diversas pragas e doenças, como nematóides e outros que preocupam os sojicultores. Para esta safra 2018-2019 está sendo montado mais um campo experimental em Sinop, no norte do estado. O trabalho está sendo desenvolvido por este agrônomo no segundo ano consecutivo. O objetivo desse campo experimental é atender uma demanda dos produtores rurais para conhecerem as tecnologias que estão disponíveis no mercado. De diversos segmentos, pensando na dificuldade que os clientes têm dentro das propriedades. Hoje eu tenho problemas com nematóide, então eu preciso fazer nematicida. Eu tenho problemas com doença, posicionamento de fungicida, então a gente faz ensaios para diversos tipos de doenças para verificar qual que é os melhores fungicidas para aquela cultivar, para aquela situação que tem em cada região dos clientes. Análise de compactação, tem clientes meus que têm compactação, as áreas a gente está fazendo um manejo
buscando um melhor posicionamento com escarificador. Tem área, experimento com herbicida, a gente precisa controlar bem os matos, então são diversos tipos de ervas daninhas que nas propriedades precisa estar melhor posicionando esses herbicidas. Sementes não certificadas têm impactos significativos para o produtor e para o mercado. Nesse experimento, mais de 30 variedades de sementes de soja serão avaliadas. Hoje nós estamos passando por um momento em que a semente certificada tem sido colocado em jogo, a qualidade superior que ela possui, em relação às sementes brancas que a gente fala de mercado. E visto isso, a gente tem percebido que a qualidade na semente certificada e a segurança que o produtor tem em implantá-la é muito maior. A gente aproveita os campos de experimento da BS Consultoria para fazer isso também. A semente certificada, ela consegue vir no campo dele, a gente consegue colocar ela com várias populações para todo ano ter uma resposta de chuva, doença e responder para o produtor ao longo do tempo qual a melhor variedade, em que posição de solo, em que clima e com qual fungicida, por exemplo. Então a semente certificada garante, além da qualidade na semente, uma qualidade na recomendação. A gente normalmente não fala assim, planta mais ou menos tanto, não. É assim que planta, é assim que faz e o resultado está próximo a isso. Então a gente consegue garantir uma estabilidade para o produtor. Inclusive as variedades de soja ou os híbridos de milho, quando eles saem da pesquisa, normalmente lá tem as incubações de doenças. Lá são feitos todos os testes para que a gente saia com algo, uma recomendação já de pesquisa, mas com resultados. Qual doença causa dano, qual doença não causa dano naquela variedade. Porque nós temos variedades que são resistentes, mediamente tolerantes, suscetíveis, e a gente tem como recomendar de acordo. Enquanto a semente branca não tem posicionamento, alguém compra e leva. O que se deu certo, deu, se não deu, perdeu. O cliente, o produtor, ele precisa ter alguns respaldos contra a pesquisa. Muitas vezes a pesquisa ela é trazida para ele por uma empresa que não dá confiabilidade. Fazendo com a empresa de consultoria, que tem um respaldo, que está pensando nos seus clientes, isso dá uma validação maior, mais confiabilidade. Aqui ele vai poder ver todos os ensaios. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco, muito mais por aqui. E você pode participar aqui do Agricultura BR com a gente enviando uma pergunta, uma foto ou um vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp, que é 67 99656 2266. O Agricultura BR volta já. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui é tecnologia. A repórter Kylie Rodrigues conversou com um produtor rural que falou sobre a utilização de drones para mapear áreas produtivas. Confira na entrevista. Os vantes, como são chamados os drones, são veículos aéreos não tripulados. Tem tido uma aceitação grande entre os produtores rurais. Eles proporcionam a identificação de doenças, pulverização de lavouras, além de contagem e vistoria de rebanhos. Isso está trazendo um avanço na tecnologia do agronegócio muito grande. Então, eu quero aprender a mexer no drone, a manusear, para entender melhor essa tecnologia, como é que eu vou aplicar ela dentro, tanto na parte da lavoura quanto na parte da pecuária de corte. Sérgio tem utilizado a ferramenta na propriedade rural por meio de prestadores de serviços, para mapear de forma minuciosa áreas produtivas. Você tem cada centímetro da sua fazenda visualizada, medida, então ele te dá um marketing de informações da sua propriedade que antes, com o GPS de mão, você não tinha possibilidade de obter isso. Agora falando de custo, compensa um equipamento como esse? Muitos produtores falam, é caro, mas aí no retorno, tem um retorno? Sem dúvida nenhuma. O drone hoje custa na faixa de R$8 mil um de entrada, com todas as características que ele precisa para estar operando. E o retorno é de você conhecer a propriedade, de você distribuir um insumo, de você corrigir uma erosão. Qualquer correção minuciosa nessa linha se paga rapidamente um produto desse. Eu recomendo, sim. Kylie Rodrigues para o SBA. O assunto agora é agricultura sintrópica, um sistema de cultivo agroflorestal que trabalha com recuperação pelo uso.
Vamos saber mais sobre este assunto agora, indo até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, onde está a jornalista Sara Kirchhoff. Ela participa do programa e está hoje com um convidado especial. Uma boa tarde para vocês, Sara. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Pois é, uma entrevista sobre um assunto bem interessante que vem ganhando cada vez mais repercussão, que é a agricultura sintrópica. Quem está aqui comigo vai falar sobre esse assunto é o Henrique Souza, que é engenheiro agrônomo, produtor rural de cacau e também de açaí lá na Bahia e que vai participar aí de uma capacitação hoje, amanhã e depois de amanhã, que vai dar essa capacitação, vai falar com uma série de pessoas aqui no interior de São Paulo sobre justamente este assunto. Henrique, seja muito bem-vindo ao SBA e comece explicando então quais são os princípios da agricultura sintrópica. O termo agricultura sintrópica, ele foi criado para fazer um contraste, um contraponto com a entropia. Na agricultura convencional que conhecemos, a gente percebe que a quantidade de recursos, como fertilidade do solo, biodiversidade e água, ele tende a diminuir. Isso gera um problema econômico, um problema ambiental e um problema assim, a gente vê hoje que estamos passando, né, dificuldade com água, com fertilizantes, enfim. Então, a agricultura sintrópica, ela se propõe a fazer isso de forma diferente. Ou seja, à medida que eu estou trabalhando, produzindo, o que quer que seja, pode ser carne, leite, grãos, frutas, eu vou deixar o lugar, as condições ambientais melhores do que estavam antes. Esse é o princípio básico da agricultura sintrópica. Henrique, também a gente vai começar com uma provocação. Como produzir com lucratividade ao mesmo tempo que se elevam os recursos naturais? Parecem duas coisas distintas, mas na verdade não deve ser, né? Então, a natureza ela é sintrópica. O que significa sintropia? Significa o seguinte, à medida que a gente trabalha, os recursos vão ampliando, vão aumentando. E a natureza ela faz isso. A gente olha, por exemplo, se você deixa um ambiente sem atividade humana, com aqueles recursos existentes, ele vai ampliando. A circulação da água vai ampliando, a fertilidade vai ampliando. E será que nós, seres humanos, inteligentes, não podemos fazer isso também? Produzir nossos recursos, alimentos e deixar as condições melhores? Então, por princípio, isso é uma verdade. E como é que a gente pode fazer isso? Trabalhando segundo as leis da natureza, as leis que já existem, não é? Henrique, e na capacitação vocês falam então da recuperação do solo e produção de alimentos sustentáveis. O interessante é que vocês falam disso em larga escala, que é justamente o que a gente precisa, né? Claro que existem os alimentos orgânicos que têm o seu papel de importância, são realmente importantes, mas são nichos menores e a gente precisa falar em larga escala porque nós somos aí grandes produtores de alimentos com uma produção ainda que traz uma missão de aumentar essa produção para os próximos anos, então vocês falam justamente sobre isso, em larga escala, né? E isso é completamente possível. O princípio básico da agricultura sintrópica é assim, é preciso ter fotossíntese. Tem que ter uma maior cobertura vegetal para metabolizar essa quantidade de energia fabulosa que nós temos, que é a energia vinda do sol. E parte dessa energia metabolizada, são alimentos para nós. Mas parte dela tem que ficar para poder alimentar o solo, alimentar o sistema, alimentar a vida ali existente. E isso é possível em larga escala, tão simples como a gente pode fazer isso em escalas menores. Agora, qual que seria a alimentação? Porque larga escala envolve máquinas, envolve uma atividade assim, com menor custo com mão de obras, né? E isso é o grande desafio que nós estamos passando pelo momento. Como a gente desenvolver um sistema de mecanização que dá conta para você utilizar esses princípios em larga escala. E isso já está existindo, já existe princípios, algumas instituições, algumas unidades que estão fazendo isso. Ou seja, transformando isso que antes era utilizado em escalas menores, agora é para longa escala, para agricultores, tanto de grãos, quanto de carne, de leite, como fazer isso em áreas maiores. E é o que a gente está precisando, né? E isso é possível, porque dessa forma ganha tanto o produtor, né, reduz os seus custos e aumenta a sua produção, sua produtividade, e também o ambiente, água, nutrientes, como eu falei anteriormente. E você tem trabalhado dessa forma na sua propriedade no interior da Bahia, né? O que você tem observado e o que você conseguiu fazer de evolução aí durante esse período que você vem trabalhando com essa agricultura sintrópica? Tá, então nós trabalhamos lá com cacau, temos culturas também como açaí e outras culturas como cupuaçu e culturas de ciclos mais curtos também, como mandioca, essas coisas todas. E ainda não é uma escala tão grande comparando agricultores do Centro-Oeste e outros locais, mas para a minha realidade lá já é um tamanho um pouco maior.
E nós temos visto que é completamente possível utilizar esses princípios e ter esses resultados de produtividade, maior receita, né, com menores despesas e ao longo do tempo. E o mais importante, a cada dia que passa, o meu sistema ele se torna mais produtivo, tá certo? Ou seja, a cada dia que passa, as possibilidades de retorno elas são maiores, né? É um desgaste menor de solo, dos recursos Eu te digo, eu não falo desgaste, eu falo que com o nosso trabalho bem feito, a cada dia eu vou melhorando as minhas condições. Não vou desgastando, eu vou melhorando, eu vou acrescendo esses recursos de fertilidade no meu solo, água circulando e matéria orgânica, sobretudo. Falando um pouquinho da produção de cacau, Henrique, uma curiosidade que apareceu nos últimos dias, uma pesquisa que mostra que o cacau ele é produzido há muito mais tempo do que a gente possa imaginar, né? Essa é uma curiosidade bem interessante, né? Sim. Então saiu agora esses dados e mostra. Interessante, a semana passada estava tendo em São Paulo um encontro mundial organizado pela uma Fundação Mundial do Cacau e estava trazendo esses grandes problemas. E a gente tem percebido que as demandas que essa instituição vem trazendo no mundo inteiro, justamente pode ser atendida com uma agricultura desse tipo, uma agricultura sintrópica, né? Questão de doenças, questão relacionada à baixa fertilidade do solo, a questão de água, essas mudanças climáticas que têm afetado. Então, esse sistema você cria uma resiliência maior, tá certo? Então, não só para cacau, mas para grãos, pecuária e outras coisas também, claro. É completamente possível. Henrique, para encerrar, fala rapidamente sobre essa capacitação. Então, ela dura 3 dias, acontece no interior de São Paulo, Bocaina, e como é que vai ser? Então, nós vamos estar com os agricultores, né, e os interessados, vamos discutir esses princípios, vamos ver algumas iniciativas que já existem na fazenda e vamos juntos, né, construir alguns desenhos, alguns arranjos possíveis de serem aplicados na realidade de cada agricultor, dando esses passos nessa direção. Tem inscrição ainda aberta? Ainda existe, né, vagas para serem inscritos, né? Existe ainda vagas. Então pode procurar a Sociedade Rural Brasileira, @sustentabilidade também. E aí você vai encontrar a maneira de como se inscrever e participar deste evento. Será um prazer poder ter vocês, ouvintes e participantes. Tá ótimo, beleza. Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e uma ótima capacitação. O agradecimento é nosso, muito obrigado também. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigada, Sara, por essa entrevista. Tema bastante interessante, né? É bacana a gente trazer assuntos diferentes aqui para serem abordados também. Um abraço a você, obrigada ao Henrique também pela participação. Até a próxima. E agora é uma hora muito esperada pelos telespectadores do Agricultura BR, que é o quadro Agricultura BR Responde. E a nossa pergunta de hoje é de uma telespectadora lá da Bahia, a Bahia que participa aqui em peso, né, Ju? Isso mesmo. Vamos ver então qual é a telespectadora, é a Elivane Aguiar, do município de Rio do Antônio, lá da Bahia. Ela diz: olá, boa tarde, Elivane. Gostaria de saber a previsão do tempo para o município de Rio do Antônio para os próximos dias. Bom, quem vai responder para você e para todos da região é a Juliana Rezende. Juliana, é contigo. Respondendo a dúvida da telespectadora de Rio do Antônio, na Bahia, que quer saber como que fica o tempo por lá nesses próximos dias, olha, tem mais previsão de chuva. Isso porque uma frente fria vai avançar pela costa do país e esse sistema vai conseguir alcançar até o sul da Bahia. Justamente, esse sistema vai conseguir trazer mais instabilidades, então, para o estado da Bahia e para a região de Rio do Antônio, na parte central. Até o dia 4 de novembro, tem previsão de acumulados de 15 a 30 milímetros e essa chuva já deve chegar nesses próximos dias. Agora, durante os próximos períodos, a chuva vai se espalhar por todo o estado da Bahia e vai seguir atuando na região de Rio do Antônio entre os dias 5 e 9 de novembro. Previsão de pancadas ainda bastante expressivas. Não vai ser aquela chuva tão volumosa e também tão persistente, mas ainda são pancadas que aumentam as condições de umidade do solo, com volume de água de em torno de 30 milímetros no decorrer do período do dia 5 até o dia 9 de novembro. Agora, até pelo menos o dia 14, tem previsão de instabilidades ganhando até mais intensidade na região de Rio do Antônio. Então, esta primeira quinzena do mês de novembro vai ser marcada por instabilidades mais frequentes na região. Expectativa, então, de pancadas de chuvas expressivas, com potencial para seguir aumentando as condições de umidade do solo e garantir também beneficiar grande parte dos produtores da região de Rio do Antônio. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde a todos.
Boa tarde para você, Juliana. Obrigada pelas participações de hoje. Até amanhã. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta a Sara Kirchhoff retoma ao programa aqui o Agricultura BR para falar sobre o mercado financeiro. A gente volta já. Agricultura BR de volta. Vamos aos minutos finais desta edição e saber agora detalhes sobre o mercado financeiro. Então vamos lá para a Bolsa Brasileira de Mercadorias, ver com a Sara Kirchhoff como fica o mercado financeiro nesta terça-feira. Sara? Pois é, Carla, o mercado financeiro está um pouco mais estável agora nesse momento, com o dólar apresentando uma leve alta aí na comparação com o real. Diferente de ontem, né? Ontem o dólar começou com uma queda bastante significativa, abaixo daquele patamar dos R$ 3,60, só que depois terminou o dia com uma valorização acima de 1%, voltando a ficar acima do patamar dos R$ 3,70. Enquanto isso, ontem o índice Bovespa, que começou o dia em alta, terminou o dia com uma forte queda. Já hoje, o índice Bovespa apresenta uma valorização significativa, em torno de 2,5%, avançando para os 86 mil pontos novamente. Na ponta positiva do índice Bovespa aparecem principalmente os papéis de estatais. Lembrando que o presidente eleito no último domingo do PSL, Jair Bolsonaro, tem uma intenção de privatizar as estatais e isso acaba favorecendo os papéis das companhias. Ontem também o presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu com o atual presidente do PMDB, Michel Temer, e ele falou que deve tentar aprovar pelo menos uma parte das reformas propostas pelo grupo do Michel Temer, pelo grupo PMDBista. A sinalização é vista, como sempre, de forma positiva pelo mercado, que justamente teve essa tendência de apoiar mais o candidato até então, o candidato Jair Bolsonaro, por ele ser um candidato aparentemente mais comprometido com as reformas do governo, as reformas fiscais, especialmente pela escolha do seu ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que tem justamente esse perfil. Isso se opõe às características do outro candidato, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que acabou, por sua vez, aí não sendo eleito, apesar de ter conseguido ainda avançar para um segundo turno. Hoje, então, o dólar ele tem essa estabilidade. O mercado esperava, uma parte do mercado esperava que o dólar tivesse realmente uma queda ontem no fechamento, o que não aconteceu. E de acordo com alguns analistas de mercado, isso acontece porque a queda do dólar já estava precificada por causa das pesquisas que vinham sendo apresentadas, apontando aí uma larga diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Então o dólar caiu bastante nas últimas semanas, foram 6 semanas seguidas em queda, com uma queda acumulada de quase 10% no último mês. Então, como o Walter Puga bem explicou ontem, essa queda já estava precificada e, claro, sempre tem aqueles fatores especulativos. E ontem também teve outro fato, que o dólar mais baixo ele atrai compradores, né? Então, esse movimento de compra de dólar também faz com que a moeda volte a subir. Além de tudo isso, também tem o cenário externo, a economia norte-americana forte, apresentando aí dados na última semana em relação ao Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, acima do esperado pelo mercado. Também tem tensões envolvendo a China, tem questão do Reino Unido tentando sair da União Europeia, também tem a questão orçamentária da Itália. Então são vários fatores externos que acabam jogando contra, aliás. Isso faz com que o dólar hoje tenha avanço frente a uma cesta de moedas. Então o Brasil também é impactado por esses fatores externos e, novamente, como eu falei, pela especulação que faz parte do mercado diariamente. Essas são as informações, então, para esta terça-feira. Devolvo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Muito obrigada, Sara, por essas atualizações. Mais detalhes do mercado financeiro você tem ao longo da programação no programa Mais Pecuária. Isso mesmo. E com essas informações nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Obrigada, Ju. Obrigada, Carla. Uma boa tarde a todos e até a próxima.